Se resolva pela conquista da paz, do progresso, avançando para o futuro, desamarrando-se do passado inditoso. Nenhuma força conseguirá libertá-lo de mim. Engana-se. Advertimos-lo que há leis que se encontram acima das nossas paixões e que nos comandam. Aproveite este momento ou descambará em abismo de sombras, onde rebocará inconsolável por tempo indeterminado. A psicosfera ambiental fazia-se vigorosa ante as ondas sucessivas de vibrações que vertiam da esfera superior. Fascículos de luz desciam sobre nós e eram percebidos, sentidos pelo Vingador estupefato e irredutível. Nesse momento, orientado pelo mentor, Germano despertou o obsidiado, que após alguns segundos percebeu o que estava acontecendo à sua volta, sendo acometido por pranto convulsivo, represado no imo há mais de 2 decênios. Trêmulo e esgotado, parecia estar a um passo da loucura total, quando Petitinga dirigiu-lhe a palavra, convocando-o ao equilíbrio. É o despertar doloroso da consciência, meu irmão. Controle a emoção e esquece as mágoas de si mesmo, a fim de beneficiar-se deste raro momento de elevação espiritual de que participa. Sob a ação das contínuas ondas de energia balsâmicas, derramando-se no ambiente saturado de amor e compaixão que lhe eram dirigidos por todos nós, ele asseverou-se. Pititinga tocou-lhe o chakra cerebral, impondo-lhe com energia e doçura. François Pierre recorde-se do dia 25 de agosto de 1572, após desencadeado o hediondo massacre dos huguenotes inimigos, reais ou imaginários, da rainha de França. Recorde-se da câmara privada de Carlos IX, histérico pelo medo e pela sede de mais sangue. Recorde-se, volte ao passado. O paciente, tomado de angústia indefinível, gritou estentórico: Recordo-me, revejo-me ao lado do desvairado monarca, rindo e chorando, pedindo mais sangue, mais vidas para o hediondo festival da agonia. Pois bem, nessa oportunidade, comentou Pititinga, o seu foi um desempenho fatídico, antes iniciado com a convivência aos comportamentos insanos do filho de Catarina, prosseguindo na sanha da destruição de vidas, por nada que tivesse significado senão ambição e desgraça. O tempo o tempo que transcorreu não passou, porquanto existe apenas em forma de prolongamento no que denominamos como hoje. Aqui está uma das suas muitas vítimas que prossegue aferrada ao desforço. Trata-se de João Jacques de Villiers. Recorda-se? O espírito expressou umas faces de tal horror que o transfigurou completamente. Não conseguiu repetir o nome, embora o tentasse. Jesus programou este momento para que seja encerrado esse capítulo desditoso de suas vidas, que se alonga desnecessariamente pelo tempo sem fim. Não me fale em Jesus, replicou o infeliz. Não sou digno dele. Traiu-o novamente, como fizera antes, mais de uma vez, covardemente. Reconhece o bandido? Gritou-lhe o adversário vigoroso. Voltei a traí-lo miseravelmente, após prometer-lhe fidelidade, quando muito foi investido em minha recuperação. Agora devo consumir-me na minha total desventura. Muito bem. Então, aqui é o processo, né, gente, de desobsessão que é conduzido é, entre o Jacques e o François. François é o obsidiado, né? E o Jacques é o obsessor.
A única diferença aqui de um processo de desobsessão que nós temos numa casa espírita, por exemplo, é que a gente aqui não precisa, nesse caso, pelo menos, não precisou de um médium. Às vezes, até na espiritualidade se utiliza um médium em desdobramento para fazer isso. Aqui não houve essa necessidade porque não há tanta incompatibilidade fluídica entre os dois. Melhor dizendo, compatibilidade de vibração mental entre os dois. Então é possível estar orientando um e outro. Então, assim, muitas vezes a gente faz a desobsessão na casa espírita porque, assim, é um aprendizado para nós. A espiritualidade nos traz esse recurso como oportunidade de aprendizado e como oportunidade de trabalharmos na seara do bem, ajudando irmãos que estão em desequilíbrio. E também o recurso do choque anímico que se faz em muitos casos, quando o espírito se aproxima da mesa mediúnica, onde os médiums, os dialogadores ou doutrinadores ali se encontram, os passistas também às vezes próximos, porque ficam ali para auxiliar em alguma situação necessária. Esse choque anímico, ou então quando se aproxima do médium, né, mais assim diretamente do médium para a incorporação, o que for, ele é muito benéfico para o espírito, para ele entrar num estado de receptividade, né? É uma receptividade assim, meio pelo choque até, né? Que ele tem ao entrar em contato com esse campo de energia de fluido vital do médium ou do grupo de médiums ali. No plano espiritual, você não tem esse recurso do choque anímico, mas você tem outras formas pelas quais a espiritualidade vai, então, realizando essa tarefa. Essa aqui é uma tarefa que, no caso, não poderia ser realizada no plano, no centro espírita, tá? Por exemplo, o François, como obsidiado, se ele tivesse, digamos, alguém levado o nome dele para uma casa espírita, se tentaria receber o Jacques lá, o Jean-Jacques lá, através de um médium e doutriná-lo. Mas aqui o processo vai ser até mais efetivo, porque você pode juntar os dois ali. E já na casa espírita, a gente não traz o obsidiado para dentro da reunião. Tá? Não, não é aconselhável. O que pode ser feito às vezes é o obsidiado ficar numa sala ao lado para receber auxílio, para receber passes, caso ele haja uma determinada situação desse tipo, mas nem isso é muito aconselhável. O ideal é que ele não esteja na reunião e apenas a entidade seja encaminhada se a espiritualidade entender que é proveitoso trazê-la na reunião. Aqui o processo é de uma desobsessão no plano espiritual usando um desencarnado e usando um encarnado em desdobramento. Poderia também ser uma desobsessão entre dois desencarnados, porque às vezes um desencarnado obsidia outro desencarnado, tem ele sob um certo controle. Então você pode também realizar essa tarefa. Nesse caso aqui, a presença do obsidiado torna-se necessária pela complexidade desse processo e pelo todo o desdobramento que a gente vai ver ao longo desse capítulo. Mas não é uma tarefa que se faça dentro da casa espírita, tá, gente? Na desobsessão dentro da casa espírita, não tem a figura do obsidiado ali, só do obsessor, que vai ser ajudado, tá? Muito bem. Então, no item 3.1, e o Petitinga que vai começar essa tarefa de começar a conversar com o Jean-Jacques, para poder tentar fazer ele deixar esse ódio, porque o que acontece que é muito importante nesse capítulo que a gente vê? Chegou ao término esse processo. Tipo assim, eles já estão há 400 anos fazendo isso, nessa luta entre um e outro. E especialmente o obsessor exercendo, né, sempre que era possível para ele, esse tipo de vingança. Só que acontece que chega uma hora que esse processo já deveria ter produzido seus frutos pelo arrependimento de um ou de outro. Na verdade, o François já se arrepende disso, né? Ele já vem já vem bastante arrependido de tudo que ele fez, mas ele ainda traz elementos do passado que permitiram que o Jean-Jacques encontrasse meios de novamente fazê-lo cair.
e abrir um campo vibratório para obsidiá-lo. Só que chegou uma hora que a espiritualidade entendeu que já não haveria mais razão para a manutenção desse processo. Eles vão ser separados de qualquer jeito, porque o mecanismo natural da lei de um impor ao outro esse tipo de sofrimento leva a que um ou outro se modifique, se transforme e rompa o mecanismo de conexão entre os dois. Só que aqui, como não, já se passou tanto tempo e não está conseguindo fazer isso, e o obsidiado, ele já se arrependeu muito do que fez, chegou ao ponto em que cada um agora precisa seguir um caminho diferente para que haja uma chance de mais à frente eles voltarem a se reencontrar sob outras condições, já sob uma transformação, especialmente o obsessor, porque o obsidiado já se arrependeu bastante. O obsessor não perdoa em hipótese alguma e não quer abrir mão do desejo da vingança. Então, a continuidade desse processo não está produzindo seus resultados adequados. E como essa era uma chance importante para o Laércio, que é o François, né, no passado, e ele não conseguiu fazer por conta dessa ação muito sistemática do Jean-Jacques, então é o melhor a se fazer a separação, e essa separação fazendo com que os dois tomem rumos diferentes através do processo reencarnatório, e aí se possa mais à frente, quando eles estiverem numa condição mais adequada, poderem se reencontrar, se reconciliar. Só que para que essa situação aconteça com o menor dano possível, o ideal é que o Jean-Jacques diminua esse desejo de vingança. A gente vai ver que ele não vai perdoar, mesmo após todo o trabalho ali da desobsessão, mas ele vai ceder ao desejo, ele vai aceitar que não deve mais perseguir o François, ou seja, o Laércio. Então, pelo menos uma parte do processo ali se conseguiu, que foi ele não conseguia perdoar, mas ele também não vai mais perseguir. Então, isso já é o bastante para que ele siga o caminho dele, porque se ele seguisse o caminho dele com o desejo de continuar perseguindo, ele iria acabar se conduzindo, ele mesmo se autoconduzindo para regiões abismais do umbral. Então, isso não seria bom para ele. Então, a espiritualidade, até esse cuidado está tendo de ajudá-lo a diminuir os problemas dele e do próprio Laércio nesse processo de recuperação, tá? Então, no 3.1, a gente coloca assim: Petitinga continua sua argumentação, dessa vez sendo mais contundente, informando que a desencarnação se aproxima para Laércio, e quando isso ocorrer, o obsessor será irremediavelmente desligado do vínculo que mantém com a sua vítima. Para Laércio, a situação é grave de toda forma, mas ao obsessor resta a opção de, por sua própria vontade, abandonar seu desejo de vingança, o que naturalmente cortaria esses laços que os mantêm. Então, assim, o Laércio vai desencarnar de qualquer jeito. Ele está com câncer de próstata, bastante avançado, com metástase. A situação dele é muito crítica. Psiquicamente, ele está totalmente arrasado. Então, a condição dele é uma condição problemática. Ele falhou, né, de uma maneira muito grande dentro da tarefa, que seria uma tarefa de recuperação, de reestruturação dele, muito trabalhada pela espiritualidade, né, como a gente viu. Então, assim, não vai ter muito jeito. Só que essa separação não é simplesmente pelo fato do Laércio desencarnar, é porque chegou mesmo ao fim esse processo da ligação dos dois. Entendeu a espiritualidade que não cabia mais a continuidade, permitir que o Jean-Jacques continuasse a, digamos assim, perseguir o Laércio, porque o Laércio já havia esgotado a sua condição no sentido de arrependimento do que ele fez, e os dois precisam seguir os seus caminhos. Os dois estão se prejudicando muito dentro desse processo. Então, é o que a gente sempre fala, você tem um mecanismo de justiça na lei divina, mas você tem sempre junto com a justiça um mecanismo de compaixão, de misericórdia, de bondade. A justiça não caminha junto sem essa bondade. Elas caminham sempre juntas. A lei do karma sempre está junta com a lei de bondade. 3.2, então. Caso mantenha o desejo de vingança, o desligamento forçado dos dois o arrojará, né, no caso ao Jean-Jacques,
em abismos umbralinos. Deduz-se dessa afirmativa do instrutor que forças superiores definiram um término a esse processo que já durava tantos séculos. Podemos apenas conjecturar que não se trata de uma separação definitiva, mas que, em razão da necessidade da continuidade do processo evolutivo de ambos, e tendo em conta o elemento misericórdia-compaixão que coexiste com a justiça, tal providência criaria condições para que os dois pudessem evoluir separadamente durante um longo período de tempo, até que o desenvolvimento de virtudes e, ao mesmo tempo, a iluminação de muitas de suas respectivas fraquezas e vícios comportamentais, seja pela dor, seja pela reencarnação compulsória, seja pelo encontro com almas abnegadas que os ajudassem, pudesse um dia eles estarem aptos a se reencontrarem e ter melhores chances de se reconciliar. Por exemplo, Laércio, com essa questão do desequilíbrio sexual dele e do desequilíbrio no campo do poder, dessa questão de ter o poder como uma coisa para ele muito forte, ele vai ter que trabalhar isso. Se ele conseguir trabalhar isso, ele vai ter menos um ponto de desequilíbrio mais à frente. O Jean-Jacques precisa trabalhar a diminuição do seu próprio ódio, desse sentimento de vingança que ele tem. Isso precisa ser diminuído. Quer dizer, trabalhar o perdão é uma coisa que ele vai ter que tentar fazer. E a vida vai estabelecer, seja no plano espiritual, seja nas próximas reencarnações, as condições necessárias para que isso aconteça. E então, mais à frente, com digamos, esses atavismos aí já um pouco mais trabalhados, e com novas virtudes adquiridas, eles vão ter muito mais chances de uma reconciliação no futuro. Até porque essas sementes da reconciliação já vão ser plantadas aqui, conforme a gente vai ver mais à frente um pouquinho no capítulo. Pela toda digamos assim, o episódio que foi criado pela espiritualidade, trazendo a esposa e os filhos do Jean-Jacques, que também foram mortos, né, naquele episódio. Isso talvez até aumentado até muito mais o ódio dele, porque viu a esposa e os filhos serem mortos e tudo mais, sofrerem violências, né? 3.3. Observamos agora um fenômeno que mostra o nível de envolvimento de espíritos de esferas mais elevadas em situações dessa natureza. Há uma profunda modificação na psicosfera do ambiente e Manuel Filomeno fala de fascículos de luz que se formavam a partir de ondas de vibrações que chegavam de esferas elevadas. Nesse momento, Laércio é despertado de seu sono e Petitinga o auxilia na regressão de memória, fazendo reviver aquela fatídica noite de 25 de agosto de 1572. Tá? Apresenta a ele a figura de uma de suas vítimas naquela noite, né, Jean-Jacques de Villiers, e seu sentimento de culpa é devastador, o que também é um recurso terapêutico, desde que a sinalização de um futuro esperançoso da presença e ação das leis divinas possam mostrar ao obsidiado a possibilidade de reparação e a sua consequente recuperação. Então vamos lá. Aqui a gente tem três coisas acontecendo. A primeira são esses fascículos de luz que se formam a partir de energias superiores que chegam. O que é isso? É um indicativo de que mesmo ali estando o Dr. Arquimedes, que é um espírito mais elevado, né, foi um psiquiatra na Terra que lutou bastante para ajudar na melhora da saúde mental de muitas pessoas. O próprio José Petitinga e até mesmo Manuel Filomeno, que da turma aqui, vamos dizer, é o menos evoluído, né, vamos dizer assim, e, no entanto, é um espírito de uma grande envergadura moral e grande conhecimento na área de desobsessão, na área de loucura, né, o Manuel Filomeno. Então, assim, e mesmo tendo essa equipe aqui, ainda vem esse socorro de um plano mais elevado. Isso significa que esse processo ele é tão complexo entre os dois e seria tão difícil que entre eles se resolvessem por esse sofrimento autoimposto que poderia levá-los a
Há uma reflexão, né? Porque a dor, ela muitas vezes vem com uma forma de. Porque, na verdade, o fato de a gente aprender a entender a dor, o que ela representa, pode significar um ganho de conhecimentos, de um ganho de até de sabedoria, eu diria, no sentido de entender o que nós estamos fazendo aqui na Terra e como devemos proceder. A dor vem muito, na maioria das vezes não, a dor sempre vem com essa finalidade. É porque quando a gente fala que a dor vem, a gente parece que a gente está falando que toda dor que chega é como se fosse sempre um mecanismo kármico associado, e não é bem assim. No caso aqui dos dois, sim. A dor imposta e autoimposta tem um mecanismo kármico como fator gerador. Mas você na Terra você é afetado por vários tipos de dores, de momentos de dor, de sofrimento, que não representam em si é, um fator kármico, é inerente à condição do nosso mundo, da condição do nosso planeta. Por ser um mundo de provas e expiações, entrando numa transição, sujeito à impermanência, sujeito à transitoriedade, e nós vamos criando uma série de apegos, e dentro desses apegos e um desconhecimento da finalidade maior existencial, nós não sabemos lidar com essa dor, porque ela nos afeta e nós não temos a visão correta, o entendimento correto para entendê-la. Então, de uma certa maneira, a dor ela está nos estimulando a compreendê-la, a tentar entender como ela vai fazer parte da nossa vida sem que isso nos leve a um estado de sofrimento, a um espírito de sofrimento, né? A dor por si só não é uma causadora de sofrimentos, mas ela, pelo contrário, ela tende a trazer sempre possibilidades de crescimento do espírito, porque ele vai chegar a um ponto em que isso é muito visto quando a gente observa a vinda de missionários, né, de espíritos superiores à Terra, onde a condição deles transcende a dor. Não que eles não a sintam, eles sentem dor, mas a mente deles está tão focada numa visão mais ampla da existência, do papel que eles estão fazendo na Terra, da onde eles têm o potencial de chegar, que a dor para eles não é um estado de sofrimento, eles continuam tendo um estado de felicidade dentro de si, porque a consciência deles está tranquila e a sua fé está intacta, né? E eles não têm apegos também, que é muito o que coloca a questão 922 do Livro dos Espíritos, né? Quando você fala assim, qual a felicidade possível na Terra? Do ponto de vista material, assim responde, né, o Espírito de Verdade. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas o que é a consciência tranquila? É uma consciência em paz, é uma consciência num estado de felicidade, é uma consciência em harmonia com a lei divina dentro da sua condição evolutiva. Se nós não estamos em harmonia com a lei divina, nós entramos no estado de conflito. Quando entramos nesse estado de conflito, impomos dor, sempre, né? Não compreender uma dor que nos atinge é, de certa forma, um estado de não visão adequada, né? Que, de certa maneira, não deixa de ser é, um conflito com a lei divina, porque o nosso estado deveria ser constantemente de gratidão. Nós deveríamos constantemente ser gratos pela existência, pela oportunidade da nossa trajetória, por sermos conscientes, termos a consciência que nos foi concedida e sabermos que nós temos uma imensa jornada de luz a ser alcançada. Não importa nesse momento as dores, as situações difíceis que nos alcancem, mas elas serão superadas no seu momento. Então tudo deve ser encarado com gratidão. A ausência dessa gratidão por si só é um certo conflito, de alguma maneira, com a própria lei divina, porque nós estamos meio que renegando que Deus está nos envolvendo naquilo que nós precisamos naquele momento para o nosso crescimento espiritual. Lembrando que não há só um caminho, né, gente, a ser tomado diante dessas adversidades. Há muitas possibilidades. Mesmo para um caminho espiritual, há muitas possibilidades de você realizar esse processo. Não é um caminho único, né? É, Aqui também se fala que Laércio é despertado do sono, porque vocês lembram, quando eles foram levados lá para esse acampamento da espiritualidade, o Laércio foi adormecido por um processo de hipnose. Nisso, o obsessor também adormece, porque eles estão muito conectados um com o outro, são levados lá para o acampamento.
Aí o obsessor é despertado, o Laércio não é despertado. Ele está, digamos, envolvido, né, numa condição mais densa, porque ele está ligado ao corpo físico, então já não é tão afetado assim. E vão conversando com o obsessor, tentando ajudá-lo, tentando ver a ele a entender a realidade do que está acontecendo, do que ele precisa parar com isso, né? E aí se acorda também, agora sim, desperta-se o Laércio em desdobramento, para que ele seja confrontado agora com o Jean-Jacques, né, com o seu obsessor. Agora, é muito importante que quando eles conversam também com o Laércio, vejam, o sentimento de culpa, ele é um processo problemático, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele é um gatilho para tomar novos rumos, ele também pode ser uma areia movediça que não deixa você sair dela. Depende de como você consegue utilizar o sentimento de culpa para virar a chave e seguir um novo rumo, dar um novo sentido à tua vida, um novo sentido, uma nova direção. Se você se deixa dominar pelo sentimento de culpa, ele se torna algo temerário, né? Aí ele deixa de cumprir o seu papel. Então, quando você está conversando com uma entidade, é o caso aqui, você sempre está, por exemplo, se ela tem esse profundo sentimento de culpa, você está sempre trabalhando o sentimento de, vamos dizer assim, dela tomar conhecimento do erro que ela fez, de voltar ao passado, de ver o que ela estava fazendo ali naquele momento, lá no passado, mas também sinalizar para ela, ou seja, ela vê o que aconteceu no passado para ela tomar aquele impacto das decisões tão terríveis que ela tomou, mas ao mesmo tempo sinalizar a esperança, sinalizar a transformação, sinalizar a possibilidade que ele vai ter de refazer o seu caminho. Então, isso é muito importante. Simplesmente ficar espezinhando ali a culpa, isso não vai produzir resultados, só vai deixar mergulhar o espírito num estado de maior transtorno e maior sofrimento. Isso não é isso que se quer fazer. Que é que ele entenda o que ele fez, mas ao mesmo tempo quer também sinalizar para ele o potencial de crescimento que ele tem à sua frente, tá? Deixa eu só ver se dá para a gente ler o próximo, gente. Acho que se der a gente faz, se não for muito grande. É bem grandão, né? Vou tentar fazer a leitura aqui. A gente faz a leitura, mesmo que não dê para comentar tudo, a gente comenta só o que for possível, não tem problema não. Quem que poderia fazer a leitura do próximo texto, por favor? Eu leio, Zé. Falou, Mônica, valeu. O insano inimigo prosseguiu destacando condoestas e acusações sucessivas, mas o doutrinador, sem preocupar-se com a alucinação, expôs ao atormentado. Ele enviou-nos por amor a vocês ambos. Agora soa seu momento de iniciar a caminhada para a redenção. Nunca é tarde. Sempre surge oportunidade ensejando recuperação. Não tergivere outra vez, malbaratando a ocasião cuidadosamente preparada para a mudança de rumo na conduta que assinala. Transido de angústia e estupor, François Pierre atirou-se aos pés da sua antiga vítima, suplicando-lhe em pranto comovedor: se não te for possível perdoar-me de todo o mal que te fiz, pois reconheço que não o mereço, pelo menos tem misericórdia de mim. Sim, revidou com um semblante patibular, no qual o ódio desenhou a máscara de frieza e crueldade. Terei a mesma que me foi aplicada, quando me mandaste empalar, miserável, sem que eu houvesse cometido crime algum, na sorte da prisão em que fui atirado. Não me escaparás, pensando em sensibilizar-me com lágrimas de hipocrisia e de medo. Este é o teu momento de chorar, como aquele foi o meu de ser assassinado. A piedade que tiveste para comigo, eu a devolverei, sentimento a sentimento. O rosto enrubescera de cólera e todo ele tremia.
Podia-se notar-lhe os tentáculos constituídos pelas vibrações de rancor que se exteriorizavam no seu cérebro perispiritual, fixados na do paciente. Eram fios tênues, elaborados pelas energias carregadas de sucessivas irradiações de vingança, uns exteriorizando cores quentes, que denotavam vigor pernicioso, e outros escuros, densos, como se fossem de tecidos materiais. Embora separados, o obsidiado experimentava os choques produzidos pelo volume dos ressentimentos emitidos pelo seu adversário, abalando-o e desorientando. O vigilante instrutor aproximou-se mais de Laércio e começou a entorpecê-lo com passos específicos, enquanto Petitinga dialogava com seu verdugo. Poucos momentos transcorridos e o paciente voltou a dormir, estorcegando em convulsões semelhantes às produzidas pela epilepsia, que eram resultado das descargas vibratórias produzidas pelo antagonista, consciente do que proporcionava. Teremos que proceder a uma cirurgia perispiritual em nosso enfermo, transmitiu-nos mentalmente o orientador, logo após encerrada a doutrinação de Jean-Jacques. O miserável esconde-se no sono para fugir-me, bradou o desditoso inimigo. Sempre que defrontado com a verdade, ele se evade, mantendo-se introspectivo, em silêncio de amargura e de revolta. Mas isso não lhe servirá de escusa para impossibilitar-me a conclusão da minha empresa de vingança. É lamentável que um ser lúcido, como o amigo, ripostou com serenidade o doutrinador, permaneça em situação lastimável de desforço, esquecido de si mesmo. Quando a loucura do ódio se aposta do espírito, anula-lhe o discernimento, que desperta oportunamente, gerando aflição inominável. Não se trata de concordar com as atrocidades por ele praticadas, mas sim de urgente necessidade em favor da sua autoiluminação. Como você se referiu, foram muito aqueles que lhe experimentaram o guante destruidor. Onde estão neste momento essas vítimas? Tomadas por inspiração de sabedoria, livraram-se daquele que as infelicitou e agora rumam para o infinito, desenhando uma trajetória de paz para si mesmas. Não é crível que seja a sua uma dor maior do que a deles. Reflexionou sobre isso. Reflexione sobre isso. Cada um experimenta o sofrimento conforme a sua capacidade de resistência, e a minha não é grande. Acalentei o desejo de vingança por longos anos, que pareciam não ter fim. Somente nos últimos decênios é que me tem sido permitida a satisfação de concretizar os meus planos de cobrança. Não é fácil desistir de um programa deste quilate, de um para outro instante. O ódio que lhe devoto e a ânsia de vê-lo derreado, totalmente vencido, são-me tão ensandecedoras que me combrurem, transformando-se na razão única do meu existir. Ok, Mônica. Valeu, obrigado. Nada. Vamos lá no item 4.1. E a gente observa ali também que, de certa forma, nesse diálogo ali, o Jean-Jacques, ele, apesar de ter muito ódio, ele ainda fica oscilando em alguns momentos, dizendo assim: eu não tenho forças para poder perdoar, eu não tenho essa capacidade. Ele fica oscilando esse processo. Ele sabe que ele precisaria largar isso, que isso está fazendo mal a ele. Ele tem esse conhecimento, mas o desejo de vingança é maior, né? Então esse é que é o problema. E esse desejo de vingança é que precisa ser quebrado. O perdão é importante, mas o perdão pode ficar para um segundo momento, se o espírito deixa isso ali, vamos dizer, guardado,
e não coloca em prática a realização da vingança, vamos dizer assim. Ora, se o espírito não persegue o outro e tem a raiva, tem o ódio, mas ele não persegue, é ruim? É claro que é ruim. É uma sombra que ele carrega que vai ficar trazendo sempre sofrimento a ele. Mas se ele coloca em prática a perseguição, o processo é mais grave ainda, é bem mais grave, porque ele sai do plano do pensamento e da emoção para ir para o plano da ação, né? E no plano do ato, da ação, ele se torna ainda mais forte, com consequências mais graves. E isso, se ele mantivesse o desejo de perseguição, a frustração desse desejo de perseguição, que é o que aconteceria, porque ele seria isolado, ele seria separado de qualquer forma, o levaria a um estado quase de loucura, porque ele não conseguiria realizar esse desejo de perseguição. Com a não capacidade de perdão, ele ainda consegue se manter, ainda que isso seja muito negativo para ele. Mas é algo que ele ainda consegue ser feito o planejamento dele. Muitos vão caminhar dessa forma. Agora, com esse desejo de vingança, isso levaria ele a um estágio onde ele não pudesse concretizar essa vingança, porque aqui ele está meio que concretizando, de alguma forma, essa vingança, mas ela é uma concretização que nunca termina, é uma sede que nunca cessa. Por mais que você beba dessa água da vingança, ela nunca vai saciar a tua sede. A única forma de saciar essa sede é perdoar, né? E você tentar fazer a vingança não vai satisfazer aquele ódio que você tem. E é o que acontece com ele aqui, né? Mas ele fica nesse processo e a tentativa é fazer com que ele cesse pelo menos a perseguição. O perdão virá no segundo momento, né? Então, aqui no item 4.1, o instrutor espiritual continuou seu trabalho de doutrinação de Jean-Jacques, mostrando através de um argumento bastante simples e claro que era o de perceber que toda vingança que ele perpetrou e executou durante séculos, desde que as oportunidades de reencontro com François possibilitavam, apenas lhe perpetuavam o próprio sofrimento e adiavam sua evolução. Ele era o maior prejudicado, e ele lembra a ele que outros também foram sacrificados naquela noite de São Bartolomeu, foram torturados, tudo aquilo, e muitos deles perdoaram e não estão na condição que ele está agora, né? No item 4.2, é interessante observar, deixa eu botar o Paulo Céu. É interessante observar que o obsessor não refuta esse argumento, mas responde que não tem forças para abrir mão de sua vingança e que isso se tornou sua razão de existir. Observemos que existem duas formas principais de esclarecimento em um caso desse. O primeiro é pela argumentação, bem fundamentada, que se vale da cognição, ou seja, da razão. Você tenta argumentar, você tenta conversar e explicar os fatores, digamos, os prós e contras daquilo que está sendo feito. Aliás, pró não vai ter nada, né? Mas só vai ter fatores negativos para ele, né? O pró seria assim, você está conseguindo fazer a vingança, mas você vai ter o processo de sofrer junto, né, dentro desse mecanismo. E a tua vingança também não está fazendo mudar o outro indivíduo, né? Esse processo, e também vai cessar em algum momento. Então, melhor que você tome a decisão agora. A segunda, trabalhando o lado emocional. Então, normalmente, o convencimento se dará pela prevalência de uma ou de outra forma. Na situação observada, os esforços de esclarecimento pela razão, e ainda com todo o desespero do obsidiado que pede perdão, não se observa a possibilidade de demover Jean-Jacques do seu objetivo. E, portanto, o passo seguinte será trabalhar o aspecto emocional. Então, às vezes, na reunião de desobsessão, nesse tipo de diálogo, você vai tentar a argumentação. Se a argumentação não produz o resultado, uma outra forma, e aí para nós encarnados é mais difícil fazer isso, mas dá para fazer às vezes, conversando com o espírito, é apelar para o lado emocional. Na espiritualidade, isso é mais efetivo, porque eles podem trazer um ente querido, a meios de se materializar quadros, visões do passado,
que vão mexer com a parte emocional do indivíduo. E essa parte emocional pode, então, trabalhar a favor desse processo. Às vezes, num diálogo desse, um abraço, no caso ali, o médium não vai dar para você abraçar o médium. Não é bom que você toque o médium durante o processo da psicofonia, inconsciente principalmente, porque o médium pode despertar abruptamente e isso produzir um problema grande ali no que está sendo realizado. Mas você pode dizer que você está abraçando o espírito e aí a espiritualidade vai materializar esse processo diante dele e você vai demonstrar um imenso amor por ele, vai orar por ele, vai dizer que você deseja muito bem a ele, tentar demovê-lo através da emoção. Esse é um mecanismo, desde que isso esteja carregado de um imenso magnetismo, porque aí não é argumentação, é a sua emoção, e a sua emoção precisa estar respaldada no profundo desejo de carinho, de amor por aquele espírito, de ver todo o sofrimento que ele está tendo, porque aquele que vinga também sofre, ele está sofrendo muito, né? Além da lembrança do passado, do que ele sofreu, no caso dele foi uma coisa terrível, ele ainda tem todo esse problema dessa dívida kármica que ele está acumulando e o que isso representa. Então, isso para nós tende a nos sensibilizar. E essa sensibilização, esse desejo de que ele fique bem e falar isso para ele com imenso carinho, você muda a perspectiva do cognitivo, da razão, para o emocional. E a espiritualidade também vai estar trabalhando, trazendo entes queridos que possam ajudar nesse processo, formando, materializando diante dele, utilizando os recursos, inclusive, dos próprios encarnados da reunião, os fluidos vitais, para fazer uma leve materialização, porém de acesso a esse espírito obsessor, onde quadros, imagens, figuras ali possam ajudá-lo a compreender um pouco o passado e tocar o coração dele. Tá? 4.3. Sempre existem recursos para que o processo evolutivo retome sua marcha no íntimo da criatura que se afastou das leis divinas. Observamos às vezes a técnica de hipnose, como terapia de recordação de outras existências, onde o obsessor poderá verificar, por exemplo, que a seu turno cometeu também atrocidades que permitiram que a lei de causa e efeito permitisse aquela tragédia. Mas nessa situação, a equipe espiritual utilizará o recurso do fator emocional, conforme veremos. Então, aqui, deixa eu só lançar, para eu não me perder aqui, ela utilizará o recurso de trazer a esposa e os filhos dele, que já estão num nível bem mais alto que o de Anjax, porque eles perdoaram, continuaram sua jornada, e ele ficou parado praticamente 400 anos dentro desse processo, né? E aí por isso que a gente observa esse cuidado do plano superior quando algumas situações necessitam de se debruçar sobre aquele processo, refazer planejamentos, porque no fundo, gente, o objetivo sempre dos espíritos enobrecidos é óbvio que eles estão trabalhando processos que nós nem imaginamos em termos de cocriação, mas eles também têm um profundo carinho e amor por nós. Só que eles normalmente não interferem diretamente nesse processo, mas eventualmente eles vão direcionar a outros espíritos mudanças até no planejamento kármico por conta da necessidade de resgatar aquele espírito que não consegue, a ovelha desgarrada. A Rosana lembrou bem, né? A parábola da ovelha perdida. A lei de Deus é uma lei que o amor ele está onipresente dentro dessa lei, em todas as suas formas, né, que a gente coloca. Pois é, Oi, mas Vera. ali que fala também, né? Porque nenhum de nós é santo, né? E é o que fala nesse finalzinho, né? Que se colocar. Porque, por exemplo, assim, ele está se sentindo tremendamente ofendido, tremendamente, né, que foi injusto. Se mostrar que ele também fez coisas ruins no passado, ele vai ver que o outro não é. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, Não é sim, tão. é. Não é que Também seja tão seria um ruim, mas recurso. Também seria um recurso. porque a pessoa cai em si, porque você está achando
que você não mereceu aquilo, né? Porque a gente pensa assim, você não É, mereceu aquilo, aquilo foi injusto. Aí quando você vê que você fez atrocidade até pior do que aquela, você de repente como você dá um tapa na cara que você estatela assim e vê que é, realmente você está fazendo, como é que diz o outro? Como é que é? Um escarcéu que não é necessário se você mesmo é culpado de outras coisas, né? porque com certeza ele teve, né, os fatores do passado dele que levaram a isso, né? Agora, só que ali a espiritualidade entendeu que deveria se trabalhar sobre esse aspecto do, digamos assim, do emocional. Só que isso não impede que numa situação posterior venha se trabalhar também esse recurso da hipnose, né? Levando a uma regressão ao passado, onde ele veria que numa reencarnação anterior de Jean-Jacques, ele fez coisas também que abriram campo para que isso acontecesse. Ô, Obviamente Zé, que. Oi, pode falar, Mônica. desculpa te interromper, pode concluir, depois eu te Não, pergunto. não, pode perguntar aí. Só. Fica É, tranquilo. eu concordo com isso que a Vera falou, mas isso, quando você tem assim o embasamento da doutrina, porque até então, antes de ser espírita, a gente não tem essa visão de que ninguém, ela só é vítima dela mesma, né? Quando você entra na doutrina, você vai tendo esses esclarecimentos. Talvez por essa posição ele tipo se enxergue como vítima, porque realmente foram situações cruéis ali, não é só dele ser preso, da mulher ser abusada na frente dele, das duas filhinhas serem mortas. Então são situações assim que realmente são extremamente dolorosas. Ele tem as suas culpas, com certeza que tem as suas culpas, mas para ele também diluir tudo isso não é fácil. Assim, eu penso assim, né? Talvez realmente a questão da espiritualidade não usar o recurso nesse momento, pelo menos, né? Nesse momento agora, o recurso vamos De dizer assim, regressão de vidas passadas. da regressão, realmente seja pelo excesso de informação que viria numa situação em que, assim, já estamos falando de 400 anos, né? De vivendo Sim, aquele ódio, aquela coisa toda. E, e é muito choque que ele está tendo naquele momento. Então, eles entenderam que o recurso de trabalhar a parte emocional daria mais resultados. Para resultado, sim, trabalhar essa visão do passado, às vezes o espírito de fato tem que estar um pouco mais acalmado, vamos dizer assim, né? Um pouco mais. Porque senão talvez o resultado ele até poderá vir, mas ele vai trazer também muito sofrimento também, talvez bloqueie o processo. Então, naturalmente, sim, as entidades, elas, com o passar do tempo e com a sabedoria delas ao longo de muitos processos desse desobsessão realizados, elas obviamente conseguem compreender de uma maneira que nós, encarnados, trabalhando na doutrina espírita, não temos essa condição ainda. Então, isso até é uma questão é, a gente tem que ter muito cuidado, muito tato na hora de lidar com uma tato, né? entidade Sim, na doutrinação, porque a gente não, assim, a gente tem que estar muito bem intuído, né? Para saber como é que a gente vai direcionar, de acordo com o que o espírito vai falando, como a gente vai direcionar esse processo, que informação a gente vai passar. Normalmente se aconselha pra você ter uma ideia, por exemplo, no caso da doutrinação, estou lendo um livro aqui que ele trabalha numa obra de André Luiz chamada Desobsessão, né? Só que aí esse autor faz um trabalho em cima do livro Desobsessão e vai trazendo material do Manuel Filomeno, de outras obras de André Luiz, da Joana de Ângeles, explicações do Divaldo. É muito bacana esse livro que eu estou lendo, que trabalha sobre estudando a desobsessão, mas na verdade é estudando o livro do André Luiz, né? Que foi lá na década de 60 e trazendo mais material. Ele coloca sim, geralmente que uma desobsessão em geral no centro, você vê, ela não deve passar de 10 minutos. Uma conversa com uma entidade sofredora, a não ser em algumas situações. Por quê? Por causa do médium. Porque o médium sofre muito os efeitos dessa conexão com uma entidade sofredora. Então, você não pode fazer durante muito tempo e nem muitas incorporações. Você tem que ter ali talvez 2 a 3
digamos assim, psicofonias e mais ou menos 10 minutos cada uma. Então, a gente está falando de meia hora que o médium ficaria incorporado, porque a quantidade de fluidos deletérios que ele recebe é muito, muito forte. É claro que Grande. tem suas exceções, né? Então, a maneira de abordar junto ao espírito tem que ser bem objetiva. Não se pode dar muita quantidade de argumentação, porque, em geral, é difícil para o espírito processar isso, como você mesmo falou também, essa questão. O espírito não tem esse conhecimento, às vezes, por ele, até por ele estar sendo como obsessor, né? Mas, num Sim. segundo momento, a espiritualidade poderá usar o recurso da hipnose. Mas isso é bom que seja feito quando ele sair do estado, pelo menos, de muita tensão, emocional que ele está naquele momento ali. Aí o Uhum. recurso se torna mais efetivo. É, Para a gente é sempre um aprendizado, né? Quando a gente vai começar essa tarefa, a gente vai ter que ficar ali aprendendo e tentando com. Quem usava muito recurso é, da hipnose de regressão na reunião de desobsessão de encarnados era o Hermínio Miranda. O Hermínio Miranda utilizava muito esse recurso, mas o Hermínio Miranda tinha um conhecimento muito profundo dessa área, inclusive da hipnose, de regressão, e uma conexão muito forte com os mentores dele na hora de fazer a desobsessão, né? Ele trabalhava muito com desobsessão. Mas, de qualquer maneira, tudo isso vai se somando a essas várias ferramentas, né, que a gente vai tendo para trabalhar aí e tentar ajudar os nossos irmãos que estão nessa situação de sofrimento, né, de vingança e também Sim. de desorientação de uma forma geral, né? Sim. Muito bem, gente. A gente vai fazer então a nossa oração de encerramento. A gente vai pedir pela Isadora também, a filha da Carla, e vamos fazer a nossa oração de encerramento de hoje. Só pausar aqui.